Oi. Olá, boa tarde, pessoal do sétimo ano. Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja com saúde, principalmente, né? O que a gente deseja nesse momento de dificuldade, de isolamento. É um momento que talvez seja um momento mais difícil que a gente esteja vivendo, né, nas nossas vidas, porque estamos perdendo colegas de trabalho, estamos perdendo pessoas da família. Estamos vivendo aí um verdadeiro caos, né, na nossa cidade. Então, primeiramente, eu queria deixar essa mensagem, um pedido, na verdade, né, para que vocês se mantenham em casa, continuem em casa, né, se cuidem, tenham bastante higiene, tá? Ah, tia, mas eu não tenho dinheiro para comprar o álcool. Usa o sabãozinho, usa o sabonete, lava bem as mãos, tá? Lavem tudo que vocês adquirirem que venham da rua. Se cuidem, né? O mais importante nesse momento é a nossa higiene, né? E que a gente realmente permaneça em casa, tá certo? Nós estamos aí quase 2 meses já em casa, né, pessoal? Não é fácil, a gente sabe que temos casas pequenas, temos casas com muitas pessoas, né? Muitas vezes não temos o conforto, né, para estarmos dentro de casa, mas precisamos entender que isso é extremamente importante nesse momento, tá certo? Então, espero do fundo do meu coração que todo mundo esteja bem de saúde, que a família esteja bem, tá certo? E se cuide, tá? Tô gravando esse vídeo para dar uma breve explicação sobre o capítulo 3, né, a população brasileira. Vou gravar um vídeo com o conteúdo da primeira semana de maio, que é do dia 4 ao dia 8, foi do dia 4 ao dia 8. E também vou falar do assunto dessa semana, tá bom? Então o vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque vai juntar o conteúdo das duas semanas, tá bom? Mas aí a partir da próxima segunda-feira vou estar fazendo vídeos menores, contemplando só o assunto da semana que a gente tiver, tá bom? Não vamos mais acumular para não ficarem os vídeos muito grandes, tá? Então, eu inicio aí no dia 4, na semana do dia 4 ao dia 8, primeira semana de maio, falando sobre a população brasileira, capítulo 3, tá? Então, eu fiz um textozinho rápido para vocês aí, né? Falando um pouquinho, uma introdução sobre o capítulo, falando um pouco, né, das características da nossa população. Nossa população ela é marcada pela diversidade, tá bom? E aí a diversidade em vários aspectos, tá? No aspecto cultural, no aspecto étnico, no aspecto físico, tá? Então, nós temos uma população extremamente diversificada, tá? E essa diversificação da população, ela vem desde a nossa época de colonização, tá? Nós somos colonizados principalmente por portugueses, que quando chegaram aqui já existiam os índios, que no processo de colonização trouxeram muitos negros africanos, né, para serem escravizados aqui no nosso país. E aí todas essas raças elas começaram a se misturar, né? Fora os portugueses vieram outros povos europeus, como ingleses, como franceses, italianos, alemães, né? E toda essa mistura de raças, de povos, fez com que a nossa população ela se tornasse uma população hoje extremamente diversa, tá? Então, quando a gente pensa na população da região sul do Brasil, a gente vai ter uma população branca, população de pele, né, branca puxando por amarelo, né? Porque lá nós tivemos uma colonização muito marcante de europeus alemães, né? Quando a gente vem aqui para a região nordeste, a gente já encontra um povo de pele mais escura, um povo negro, tá? Porque a maior parte dos escravos, né? Eles se concentraram aqui na região nordeste, principalmente nos estados da Bahia, Ceará, tá? Então nós temos essa marca, tá, do passado que permanece até hoje na nossa sociedade, tá bom? Então, essa é uma breve introdução sobre esse capítulo,
tá? E aí, nas páginas 86, 87, 88, 89 e 90, né, que eu coloquei para vocês realizarem a leitura dessas páginas, nós vamos falar um pouco da característica dos números da população, né? Nós somos o quinto país mais numeroso, tá? Nós somos o quinto país em tamanho, certo? Nós perdemos em tamanho apenas para a Rússia, para a China, Canadá e Estados Unidos. Nós somos o quinto maior país do mundo. Também somos a quinta maior população, tá? Fazendo um linkzinho assim, breve com o contexto da situação dessa pandemia, né, que nós estamos vivendo, comparando assim o Brasil com a Itália, comparando o Brasil com a Espanha, né? O pessoal falando, na Espanha foi muito crescente, né? Teve muita morte, teve muitos casos. No Brasil essa proporção pode ser bem maior, tá, pessoal? Porque nós temos uma população extremamente mais numerosa, tá? Apesar da gente ter um território também muito maior, mas a gente tem uma população extremamente numerosa. Nós temos uma população, em termos financeiros, muito mais pobres do que a população dos países europeus. Então, essa questão ela pode vir, sim, a agravar a situação da pandemia aqui no Brasil, tá? Então, aí é o que vem falando mais ou menos na página 86, tá certo? Nós temos uma população absoluta aí de em torno de 208. Esses dados são de 2018, né? Hoje nós devemos ter mais, mas é nessa faixa, 208, 210 milhões de brasileiros, tá bom? Tem duas questõezinhas aí na página 86, tá? Bem facinho, você consegue extrair as respostas na própria página 86, tá? Na página 87 vem falando sobre a composição da população brasileira, o que eu falei para vocês, né? Os povos nativos que já existiam aqui, que são os índios, os portugueses que vieram nos colonizar, junto com outros povos europeus, os povos africanos, né, que foram trazidos para serem escravizados aqui. E aí, essas raças, ao longo do tempo, elas começaram a se misturar, né? Elas começou a nascer filhos de negro com índio, começou a nascer filho de portugueses com negros, de portugueses com índios, e as raças elas foram se misturando, o que origina a nossa população atual, tá bom? Então é mais ou menos isso que tem na página 87, façam a leitura que é extremamente importante vocês terem essa noção, tá bom? Página 88 continua nessa mesma linha, né, de raciocínio da página 86, falando sobre a miscigenação, tá? Tem um gráficozinho importante que vocês analisem o gráfico que tem aí na página 88, eu até coloquei esse mesmo gráfico, tá? Nessa questão, nessa atividade, na primeira atividade que eu coloquei aí, página 86, questões 1 e 2, tá? Que são essas questões da página 86, questão e 2 para vocês fazerem. E coloquei esse gráfico, tá? Nessa mesma atividade, para vocês analisarem aí esse gráfico, tá? Então, o gráfico que é que ele nos mostra aqui, certo? Ele traz os principais grupos de imigrantes do Brasil entre os anos de 1872 e 1972, ou seja, 100 anos, né? Então, ele traz em verde aí Portugal, em azul a Itália, Espanha, Japão, Alemanha, e em rosa ele traz aí um número de 878 de outras nacionalidades, tá certo? Rafinha, por favor, me dá o carregador ali da mamãe, tá descarregando meu celular. Ok? Então, esse gráfico tem duas questões para vocês resolverem, né? Questão A, qual o maior grupo de imigrantes que o Brasil recebeu? Nós temos dois aí, né? 2 maiores grupos. E quais os menores grupos, tá? Então, analisem aí esse gráfico e respondam essas questõezinhas. Tem também um texto extra,
tá? Um textozinho extra para vocês lerem. É um texto que não tá no livro, tá bom? É só uma informação complementar sobre a questão dos escravos que foram trazidos aqui para o Brasil, tá bom? Eu vou encerrar aqui esse vídeo da primeira semana, vou botar meu celular aqui para carregar, tá bom? Daqui a pouquinho eu mando o vídeo sobre o conteúdo da segunda semana, tá? Que engloba aí as páginas 89 a 93, tá? Eu acho que eu não vou... Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar para carregar aqui. Rafinha, liga aqui, amor.